Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje e precisamos finalizar o capítulo 4, extrusão, e vamos trabalhar o capítulo 5, trefilação. Ok? Deixa eu parar a transcrição. Ok. Então vamos lá. Para finalizar o capítulo 4, vamos falar sobre os principais defeitos dos produtos estudados. Esse aqui é, sem dúvida alguma, o principal defeito. Ele tem um detalhe importante, né? Ele é oculto, ele é invisível, que é um defeito interno chamado cachimbo ou vazio, que ocorre quando óxidos ou contaminantes são arrastados para o centro do tarugo, como se fosse num funil, né? E um fluido fluindo dentro desse funil, devido ao fluxo de zona morta. Então, a formação da zona morta, que é a falsa matriz, transforma o fluxo num fluxo em funil. O defeito pode ser minimizado alterando-se o padrão de fluxo para um comportamento mais uniforme, mais homogêneo, controlando o atrito e minimizando os gradientes de temperatura, que são os principais causadores da formação da falsa matriz ou zona morta. E temos também as fraturas Chevron, que provocam a formação de vazios no formato de pontas de lança, né? Formato de chevrons. Por que acontece isso, pessoal? No material mais próximo da superfície externa, né? Esse material ele vai estar mais fortemente submetido às forças de atrito e à formação da deformação redundante, que ocorre quando entra em contato com a matriz com um certo semiângulo de matriz. Quando você compara a velocidade de deslocamento do material mais adjacente para a velocidade de deslocamento do material mais ao centro, né, do material que está sendo estudado, existem diferenças de velocidade. O material mais ao centro sofre menos efeito de deformação redundante e menos atrito. E isso leva a uma condição de menor desaceleração do fluxo do material. Então, o material aqui no centro se desloca com velocidade maior do que o material na região periférica. E essa diferença de velocidade provoca o aparecimento de tensões de tração excessivas. Essas tensões abrem microtrincas, essas tensões propagam essas microtrincas que se transformam em trincas e se transformam em trincas, em fraturas do tipo Chevron. Só que à medida que as fraturas vão se abrindo, elas chegam a um determinado tamanho que essas tensões não são mais suficientes para continuar a propagação de trincas e elas cessam. Depois, essa trinca continua se deslocando com a mesma velocidade da velocidade do material do centro do tarugo e as tensões voltam a crescer, Então, existe uma formação cíclica, né, deste defeito. E existem simulações que prevêem a formação, né, dessas trincas Chevron. Hoje, com a simulação via elementos finitos, você consegue, antes de colocar o produto a ser fabricado, você já consegue prever a condição de formação ou não das trincas Chevron, né?
E isso ajuda muito no projeto, na etapa de projeto das matrizes. Por quê? Para evitar as trincas chevron, você pode alterar o ângulo de matriz e conseguir, então, superar essa condição. E eu extraí essa figura, pessoal, de um paper em que o principal objetivo do paper era comparar os resultados da simulação com os resultados práticos, né? E as diferenças entre a simulação e o resultado prático são mínimas, né? Você consegue, né, inclusive, uma equivalência de posicionamento, de volume, né? E quase uma equivalência de formato dessas trincas Chevron, né? Aqui mais imagens dessas simulações. E aqui a lista de exercícios que deve ser entregue via e-mail na próxima semana. Então, nós vamos começar agora o capítulo 5, tá? Que é a trefilação, que é um processo irmão da extrusão. Por que é o processo irmão? Porque a mecânica é muito parecida. A única diferença, pessoal, é que lá na trefilação você empurra o tarugo contra a matriz e aqui você puxa o tarugo através da matriz, né? Força o tarugo a passar pela matriz, mas puxando do outro lado da matriz, né? É uma operação em que a matéria-prima é estirada através de uma matriz em forma de canal convergente. E aqui a matriz se chama fieira ou trefila, por meio de uma força trativa aplicada ao lado da saída da matriz. Processo em que obtém produtos com seções de geometrias diversas pela atração desses produtos por uma matriz e define o perfil do trefilado, tá? Daquela figura clássica da apostila do professor Bresser, nós temos trefilação, processos contínuos quase estacionários e primários, trabalho a frio, tá? Um grande diferencial é que não se realiza trefilação a quente, somente a frio, porque aqui você muitas vezes estará trabalhando produtos que já passaram primeiro pela extrusão e aqui você objetiva melhorar as propriedades mecânicas e melhorar o acabamento e diminuir a variação dimensional, né? De tubos, barras, arames e fios. Este é o símbolo clássico da trefilação. Então, os produtos são produtos de seção menor e comprimento maior, baseando-se na teoria da conservação do volume, comumente a frio, portanto, você busca as características dadas pelo encruamento e as propriedades mecânicas são, portanto, controladas, pequenas reduções por passe, porque o trabalho é a frio, e o processo consiste em reduzir a área de um determinado material através de passes de trefila. Essas reduções são limitadas, visto que cada material tem um limite máximo de encruamento pré-fixado através de um percentual de redução da área transversal. Vamos assistir a um vídeo aqui, O Segredo das Coisas. Começou a tentar isso, que eu estava no ensino porque eu tinha gostado de negócio, me deixou muito educado, mas e tipo assim, porque tipo, era talvez muito idiota, muito idiota. Mas o uniforme foi muito caro. Sim,
E tipo, cara, são dois vídeos eu só deixei de acreditar que ele fala que não estava gostando, eu só passei a acreditar que não estava gostando, e quando começou a ser com só, eu tinha tão isso. E eu também fiz, eu não tinha pensado em outra coisa. E pô, então, tipo, o André foi em casa do time, e o cara que não time. Daí, tipo, porra, não fala isso. Aí eles põem bem, gente, tá? Porque se você estiver, preciso saber, né? Eu fui velho, cara. Aí ele falou que já viu, não. Na semana seguinte, eu quero um monte de pasta, sei lá, 50, foi 5 reais pra levar por isso. Não, esse negócio aqui, esse negócio aqui, eu, com uma condição financeira parecida com o do André, não faria, praticamente não faria nem com o que ele veste. Foi muito eu amo. Justamente porque, tipo, você vê, tá bom, mas você precisa dar um melhor de 60 reais, você pode ter feito um latinho de 10. Sim, é, sei lá, deixa eu ver, tá ligado? E também interessa, pontos. Essa é uma aí que a gente usa dentro aqui, né, da lugar. Mano, que usa essa pega de tudo. Isso. Bastante. Não é estar pelo prático. Olha essa produção. Peraí. Vou embora. Vamos. Meu Deus do céu. Eu fiz tudo português, cara, que ia crescer literalmente nada. Mano, português. Caralho do céu. E eu nunca falei, sabe nada disso aí. Eu, porra, nessa coisa de floresta que eu também com a pessoa, que nem dessa, né? Nunca tive. E, tipo, ela faz um negócio um pouco pior. A gente vai reclamando da pessoa e fica com a pessoa aí. Tipo, na festa ela tava reclamando pra caralho de gatinho. Não o gatinho, deve dois. Ela tava reclamando pra caralho dele. Daí, sei lá, literalmente no dia seguinte ela foi na casa dele. Ok, pessoal? Este é um dos exemplos de aplicação da trefilação, né? Matéria-prima, barras e tubos estudados, não ferrosos ou laminados, ferrosos e não ferrosos, decapados e limpos, com qualidade superficial controlada e recosíveis. Produtos mais comuns: barras, com diâmetro superior a 25 milímetros, arames, que podem ser comuns. Os comuns são os grossos, médios e finos, né, com essas dimensões, e os especiais com dimensões menores que 0,02 milímetros. Além dos tubos, fios, perfis diversos, todos são fabricados por trefilação. Mais alguns exemplos, né, de produtos trefilados, inclusive agulhas hipodérmicas. E os tubos podem ser trefilados de 4 formas diferentes. Nós temos o tubo sem apoio interno, nós temos a fabricação de tubo com mandril passante, né? O mandril ele se desloca com a mesma velocidade de deslocamento do produto. Temos o processo com plug, né? O bucha, plug fixo, né? Através de uma haste ele fica fixo, e temos a bucha flutuante. Qual a vantagem do processo de mandril ou o plug fixo? Não existe oscilação do posicionamento do plug, né? E a bucha,
Deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal. E no caso do mandril, né, você mantém constante o diâmetro interno, como no caso da bucha fixa, né, ou plug fixo. Qual a desvantagem, né, do caso da bucha fixa? O seu produto estará limitado, o comprimento do produto estará limitado ao tamanho da haste que fixa a bucha. Já essa limitação não existe no caso do mandril passante e no caso da bucha flutuante. Só que a bucha flutuante tem uma desvantagem, né? Devido ao atrito, ela tende a oscilar, né? Imagina essa bucha subindo e descendo, ó, um pouquinho, mas acontece. Se ela ficar subindo e descendo, mesmo seja pouquinho, o que vai acontecer com o diâmetro interno e a espessura do tubo? Ela vai oscilar, né? Então tem essa desvantagem. Vamos falar um pouquinho sobre a mecânica da trefilação. Os esforços, como sabemos, são esforços de compressão indireta, como na extrusão. O atrito entre a matriz, existe atrito entre a matriz do material a trefilar, como na extrusão. Nós utilizamos lubrifrigerantes e as velocidades de trefilação vão variar ali entre 10 e 20 metros por segundo. 10 metros por segundo é a faixa mais usual para fios de aço e 20 metros por segundo para fios de cobre. Sobre a geometria da ferramenta, que aqui chamamos de fieira ou trefila, nós temos o cone de entrada, nós temos a região de trabalho com o semiângulo de fieira, aqui que a deformação acontece, chamada também de região de deformação, a zona de calibração, né, que é cilíndrica, e o ângulo de saída. O ângulo de saída tem uma função semelhante ao ângulo de folga lá das ferramentas de usinagem. Tem como principal objetivo, pessoal, evitar que o produto fabricado encoste novamente na ferramenta e provoque danos, tá? E aqui os ângulos, né? Ângulo beta é o semiângulo de entrada, ângulo alfa o semiângulo do cone de trabalho, o ângulo gama é o semiângulo de saída e HC é a altura do cilindro de calibração e DC é o diâmetro do cilindro de calibração. Principais características das fieiras. Elas devem trefilar grande quantidade de material sem que ocorra desgaste ou que o desgaste seja o mínimo possível. Devem trefilar material a maiores velocidades de modo a obter ganhos de produtividade. Devem ser suficientemente resistentes de modo a suportar maiores reduções de seção por passada, desde que o material permita, e obter dimensões constantes e imprimir uma superfície lisa e brilhante no material trefilado, além de possuir a vida mais longa possível. Qual o material utilizado? Aqui, diferentemente da extrusão, são utilizados apenas dois materiais. Metal duro, para fios de diâmetro maiores que 2 milímetros, e diamante industrial, para fios de diâmetro inferior a 2 milímetros. E como é que nós montamos esse ferramental, pessoal? Para economizar material, nós utilizamos um estojo de aço, né? E o núcleo apenas fabricado em metal duro ou diamante industrial. Podemos substituir também o aço pelo latão, né? Quando você tem uma grande geração de calor devido ao atrito e você precisa dissipar esse calor com maior eficiência. Então, aqui nós estamos falando de elevado custo de materiais e utilizamos o sistema do estojo para diminuir o custo total do ferramental e melhorar a extração de calor da zona de deformação, principalmente quando estamos utilizando o diamante industrial, tá? E aqui algumas figuras de ferramentas para trefilação, trefilas. E vamos falar agora um pouquinho sobre as máquinas. Podemos classificar os equipamentos em dois grupos básicos. Bancada de trefilação para produzir produtos não bobináveis e trefiladoras de tambor para a produção de produtos bobináveis. E o equipamento,
né? O tambor, ele pode ser sem deslizamento para diâmetros maiores e com deslizamento para diâmetros menores. Por que diâmetros menores exigem tambores com deslizamento? Porque se você tentar trefilar diâmetros muito finos e até mesmo capilares, sem deslizamento, o atrito, né, a posição estática do fio em relação ao tambor, pode, devido a pequenas variações, causar um aumento de tensão capaz de promover a ruptura do material. Eu quero voltar aqui ao início, pessoal, porque eu acho que eu tenho que passar um vídeo, que é um vídeo muito interessante. Abrir link. Vamos lá. Prestem atenção. Então eu vou tirar o som, pessoal, e falar um pouquinho sobre esse vídeo. Ó, olha aqui, ó. Passa por uma polia, por outra, entra numa caixa com lubrificante sólido, geralmente bisulfeto de molibdênio, passa pela matriz com um lubrificante impregnado, passa pelo tambor sem deslizamento, passa por mais uma fieira, mais um tambor sem deslizamento, passa por mais uma fieira, mais um tambor sem deslizamento e assim por diante. Então, essas máquinas são máquinas grandes, são máquinas com várias fieiras, né? Essa aqui, em especial, possuem uma, duas, três, quatro, cinco, se eu não me engano, cinco ou seis fieiras, tá? Essa é a dinâmica. Então, vamos voltar ali para onde paramos. Bancada de trefilação, utilizadas para a produção de componentes não bobináveis, como barras e tubos, tá? A tração é efetuada por um cabeçote móvel, um gancho, né? Que se prende a uma corrente, que é o sistema de transmissão da máquina, uma mordaça que, né, morde o tubo ou a barra a ser trefilada e a fieira. Então, vai se deslocando aqui, ó, da esquerda para a direita. E as trefiladoras de tambor, com deslizamento para fios de pequenos diâmetros, máquinas cônicas de trefilar com deslizamento, e sem deslizamento para arames, e em anel tirante faz papel de acumulador também. Então, nós temos aqui algumas fotografias, né? Anel tirante com fio deslizante, pequenos diâmetros, deslizante porque evita que ocorra o travamento e a ruptura, né? Aqui detalhes dessa máquina. E aqui embaixo, sem deslizamento, né? Ó, anel tirante acumulador sem deslizamento, segundo anel tirante acumulador sem deslizamento e, por fim, a bobinadeira. Aqui a fotografia desse tipo de máquina. Mais uma máquina sem deslizamento. E vamos ver esse vídeo. Que o operador da máquina está fazendo, pessoal? Ele está passando um fio por cada uma das fieiras que ele vai montar aqui, ó, nesse suporte, né? Então essa máquina, ela tem os tambores cônicos com deslizamento e depois ela trabalha imersa no lubrificante, né? No lubrifrigerante. Esse sistema aí ele baixa e trabalha tudo imerso, tá? Como se fosse uma sininha, né, de lubrifrigerante. Então ele está forçando ali a passagem. Esse fio aqui já está trefilado, né? Só que esse fio aqui, ele como não
tem ação do lubrificante, ele é descartado, tá, pessoal? Por quê? Porque para montar a máquina, você precisa realizar essa trefilação inicial daquela quantidade de fio que não vai ter a mesma qualidade do fio trefilado de forma correta, né? Uma outra forma da gente classificar os processos de trefilação, além de classificação do diâmetro, classificação pelo tipo de máquina, é classificar através do tipo de lubrificação, né? O processo de lubrificação. Então, nós temos máquinas de lubrificação sólida. Nessas máquinas, a fieira é montada em um recipiente que contém lubrificante sólido, como na animação que eu acabei de mostrar. Temos as máquinas com lubrificação líquida, que é a máquina em que eu mostrei agora, o último vídeo, em que o operador está montando as fieiras nesse suporte, né? E temos as máquinas com lubrificação por aspersão, que é a utilização de jato de líquido, refrigerante e lubrificante por aspersão. E a classificação por diâmetro, né? Máquinas para barras circulares, diâmetro maior que 5 milímetros, máquinas para fios grossos, diâmetro entre 2 e 5, máquinas para fios médios, diâmetro entre 0,5 e 2, e máquinas para fios finos, diâmetro entre 0,15 e 0,5, e máquinas para fios capilares, menores do que 0,15 milímetros. Devem ter elevada precisão, devem ser máquinas isentas de vibrações, então o projeto estrutural tem que ser bastante robusto. São máquinas fabricadas, né, a estrutura fabricada em ferro fundido, grande massa, né, e controle de tensão de bobinamento e velocidades que podem atingir 40 metros por segundo. E como é que nós montamos essas linhas? Nós temos um fio máquina, né, que é a matéria-prima. Esse fio máquina passa por descarepação química, passa por lavagem, pode passar por recobrimento, secagem e o processo de trefilação em si. Então, a matéria-prima é um fio máquina, que é um vergalhão laminado ou estudado. A descarepação pode ser mecânica ou química, mas geralmente ela é química, né? Utilizando HCl ou H2SO4, né? Ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Lavagem em água quente e recobrimento, comumente por imersão em leite de cal a 100 graus Celsius, a fim de neutralizar resíduos ácidos, proteger a superfície do arame e servir de suporte para o lubrificante. Secagem em estufa, que também remove H2 dissolvido na superfície, e a trefilação em si. A lubrificação por imersão ou aspersão, lubrificantes, pode ser lubrificantes secos, sabões sólidos em pó, grafita ou bisulfeto de molibdênio é o mais utilizado, tá? Ou lubrificação úmida, soluções ou emulsões de óleos em água ou óleos de base vegetal, uma tendência muito forte já há algum tempo, tanto para usinagem quanto para trefilação. Pastas e graxas e equipamentos auxiliares, afiadora de ponta, né, para facilitar a passagem pela fieira, soldadoras topo a topo, né, como vimos ali no vídeo, o operador fazendo soldagem topo a topo, né, para unir um fio máquina a outro, decapagem, equipamentos de decapagem e fornos para recozimento, além de linhas de revestimento superficial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mecânica, pessoal. E o que eu vou falar aqui serve tanto para trefilação quanto para extrusão. É a mesmíssima coisa. Lá no capítulo 4, eu falei sobre a tal da deformação redundante. Vamos entender o que é essa deformação redundante. Para cada redução dada, existe um ângulo ótimo, que é o semiângulo de fieira, alfa linha, que é aquele que minimiza a carga e, consequentemente, o trabalho total de trefilação. E o que é o trabalho total de trefilação, pessoal? É o somatório de 3 trabalhos. O trabalho de deformação plástica homogênea, que independe de alfa, né? O trabalho ideal, teórico, né? Que nós calculamos, desconsiderando as forças de atrito. E esse trabalho da deformação plástica homogênea independe do ângulo, tá? Por isso que ele é teórico, mas ele é base para cálculo
para o cálculo do trabalho total. Temos que somar também o trabalho de atrito, que diminui se alfa aumenta, e o trabalho redundante, que cresce se alfa aumenta. Por isso que a gente vai encontrar, né, o alfa linha, que é otimizado. Por quê? Quando nós estamos falando de atrito, quanto maior for o semiângulo de Vieira, menor será o atrito, porque você diminui a área de contato na região cônica, né? E quanto menor a área de contato na região cônica, vamos imaginar aqui, ó, esse ângulo aqui, que é um ângulo relativamente pequeno, vamos falar aqui, é um ângulo de semiângulo de 20 graus. Estou chutando, tá? Quanto menor o ângulo, maior a área de contato, porque você aumenta a área da região cônica. Quanto maior a área de contato, maior o atrito. À medida que a gente vai aumentando até chegar a 90 graus, a gente vai reduzindo a área de contato na região cônica. Então, quanto menor a área de contato na região cônica, menor o atrito. Então, o trabalho de atrito cai. Só que, quanto maior for esse semiângulo de Vieira, maior vai ser o trabalho redundante. E eu vou explicar o que é o trabalho redundante aqui para vocês. Então, antes de explicar o que é o trabalho redundante, quando nós somamos o trabalho da deformação homogênea com o trabalho devido ao atrito e o trabalho devido à deformação redundante, nós vamos encontrar essa curva aqui, essa parábola. E o melhor ângulo de trabalho é o ângulo em que você necessita de menor força, menor potência para realizar o trabalho, tá? E antes de falar de deformação redundante, a gente precisa falar sobre ângulos críticos. Temos um ângulo crítico 1 e um ângulo crítico 2. Se o ângulo de abordagem da fieira for superior a um certo valor crítico, alfa CR1, ocorre cisalhamento interno do material, pessoal, separando-se uma zona que se adere à fieira e forma uma falsa matriz, zona morta através da qual prossegue a trifilação. Se o ângulo de abordagem excede um outro valor crítico, e nós calculamos ângulo crítico 1 através dessa equaçãozinha aqui. E o ângulo crítico 2, ele é estimado e não é calculado, mas ele sempre vai ser maior do que o ângulo crítico 1. E nós vamos encontrar o posicionamento desses três ângulos, o ângulo ótimo, o ângulo crítico 1 e o ângulo crítico 2. E quais são os efeitos, né, na qualidade do produto estudado. Então, nós temos aqui a correlação da geometria de fluxo com o semiângulo de Vieira e o semiângulo de Vieira versus tensão de trefilação. À medida que você vai aumentando o ângulo, a tensão vai caindo, 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 até que você encontra aquele ângulo ótimo, e à medida que você continua a aumentar o ângulo, a tensão volta a subir. Só que ela volta a subir até atingir o ângulo crítico 1. A partir desse ângulo crítico 1, a tensão de trefilação se mantém constante até que seja atingida o ângulo crítico 2, em que você vai ter uma sensível queda da tensão de trefilação. Só que você não pode trabalhar nessa região entre ângulo crítico 1 e ângulo crítico 2, porque, embora você tenha estabilidade da tensão e tenha queda da tensão. Então, cuidado, engenheiros. Interpretem bem esse gráfico. Eu vou ensinar vocês a fazê-lo. Quando nós trabalhamos nessa região próxima do ângulo otimizado, o fluxo do material é normal, ou seja, sem chance de aparecimento de defeitos internos, uma deformação mais homogênea, uma mixtura mais homogênea. Quando você se aproxima da região do ângulo crítico 1 e passa dela, você começa a formar zona morta, falsa matriz, que deve ser evitada a qualquer custo. E se você insiste em aumentar esse ângulo, você, a ponto de chegar próximo de 90 graus, você pode deixar de realizar deformação, a trefilação, e passar a realizar uma usinagem, um processo bem conhecido chamado brochamento, em que você arranca material no formato de cavaco, né? Ou seja, aqui nós chamamos essa situação de descascamento, não tem mais deformação, é usinagem. E quando você tem tensões mais baixas e acima, e o ângulo trabalhando entre ângulo crítico 1 e ângulo crítico 2, você tem a situação perfeita para aparecer
Depois do descascamento, o pior defeito que pode acontecer num produto trefilado e, consequentemente, num produto extrudado, que é a formação das suturas centrais. Tá? Então, nós temos os três tipos de deformação: deformação por atrito, deformação homogênea e redundante. Né? Deformação homogênea é o que acontece ali no ensaio de tração. E a deformação redundante, pessoal? Vamos prestar atenção aqui. Acompanhando a trajetória de um elemento de metal próximo à superfície, este se aproxima da matriz com um movimento paralelo ao eixo. Movimento paralelo ao eixo. Aqui o eixo, ó. Velocidade, vetor velocidade paralelo ao eixo. Ao entrar em contato com a matriz, na hora que entra em contato com a matriz, adiciona-se a velocidade inicial, que estava aqui, ó, uma componente perpendicular, aqui, ó, ao eixo radial. Ao eixo radial aqui. Ao abandonar a matriz, segue novamente seu movimento paralelo. Desde que envolva um trabalho de deformação plástica, existirá um trabalho redundante ou distorção que será maior quanto maior for o ângulo da matriz. Entendem que quanto maior for esse ângulo aqui, maior vai ser a distorção desses elementos aqui, né? Que estão representando os grãos do material. Maior a distorção, porque o vetor na radial ele vai aumentar, né? E você aumenta o ângulo dessa resultante aqui de velocidade e, consequentemente, resultante de força. Então, pessoal, olha aqui, quando você tem a deformação com determinado ângulo, existe uma força que realiza o que nós chamamos de cisalhamento dessas unidades, que estão representando os grãos do material. Esse cisalhamento, ele é intrínseco ao processo, só que ele é uma deformação, esse cisalhamento não contribui para ter formação, é uma energia que é gasta apenas para reposicionar os grãos, porque os grãos depois sofrem o que eu chamo de descisalhamento quando deixam a matriz, e deixa de existir esse vetor aqui na radial. Então, é uma energia, por isso que é chamado deformação redundante, porque é um trabalho redundante. É um trabalho que você gasta, mas ele não auxilia na deformação. É uma energia desperdiçada, se podemos chamar assim, né? E quais são os defeitos dos produtos trefilados? São vários os defeitos, tá? Defeitos devidos a defeitos nas ferramentas, desgaste, desvios de forma, devidos a irregularidades na matéria-prima, e nós temos escalonamento do diâmetro, fratura por estrangulamento, fratura com risco lateral, fratura com trinca aberta, marcas em V e fraturas taça-cone, além da famosa fratura Chevron. Diâmetro irregular, fratura formando cones, fratura com risco lateral, fratura com trinca aberta, marcas em V, fraturas taça-cone e a famosa trincas Chevron. Durante a trefilação, as camadas mais internas da peça não recebem compressão radial, mas são arrastadas e forçadas a se estirar pelo material vizinho das camadas superficiais, que sofrem a ação direta da fieira. Então, essa camada mais interna, ela se desloca com velocidade maior que as camadas mais externas. E isso cria tensões que abrem a trinca, abre uma microtrinca, propaga essa trinca vai crescendo no formato de ponta de lança, até que a área, o volume seja tão grande que essas tensões não são capazes mais de continuar provocando a abertura dessa trinca. Então elas cessam e ficam abrindo de forma intermitente, né? A melhor solução para evitar esse problema, ela tem que ser feita no projeto, tem que ser tomada no projeto da ferramenta, né? Que é diminuir a relação D, né? D sobre L, né? O que pode ser feito empregando uma fieira de menor ângulo. Só que quando utilizamos menor ângulo, nós aumentamos o trabalho devido ao atrito. Então, como é que a gente contorna esse aumento devido ao aumento do atrito, do trabalho devido ao atrito? Utilizando lubrificantes.
né? Aqui é a lista de exercícios que deve ser entregue daqui uma semana, pessoal. Vamos fechar aqui. Alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Beleza? Então a gente vai começar. Deixa eu vir aqui, pessoal. Me dê um tempinho, deixa eu só abrir aqui. Vamos aproveitar e já começar o que eu classifico como dos 7 capítulos, um dos 2 capítulos mais importantes, tá? Capítulo 6, conformação de chapas. Vamos lá? O que é conformação de chapas? Processo de conformação mecânica, geralmente realizado a frio, que engloba um conjunto de operações onde uma chapa plana adquire uma forma geométrica. Os processos de estampagem, também chamados de estampagem, são caracterizados por trabalhar uma matéria-prima de espessura fina, como chapas, perfis e tubos de parede fina. Uma dúvida que sempre aparece, tá? Quando a gente começa a estudar estampagem ou conformação de chapas. Nossa, parece com forjamento. Não poderia ser classificado como forjamento? Não, porque o forjamento é um processo que você está utilizando matérias-primas volumétricas, né? Tarugos. Aqui a matéria-prima é uma matéria-prima de espessura fina, são chapas, tá? E aqui da nossa figurinha famosa nós temos processo de estampagem, processos descontínuos não estacionários, né? Você estampa uma peça por vez. Trabalho geralmente a frio, porém existem raríssimas exceções, mas existem, de trabalhos a quente. Compressão indireta parcial, essa aqui é a principal figura, né, que representa a estampagem, e essa figurinha aqui representa um processo dentro da estampagem que não é bem conformação mecânica, mas precisa ser estudado aqui, que é o cisalhamento, né? E a gente vai entender por que estudar o cisalhamento aqui faz todo sentido. Basicamente, porque quando estamos estampando, a gente precisa cortar chapas em determinados formatos, né? E o corte de chapa é feito por cisalhamento, né? Lembrando, cisalhamento não necessariamente é usinagem, tá? Aqui é cisalhamento com punções, através do puncionamento. A gente vai estudar isso. E os produtos são os produtos estudados. Sempre que possível, pessoal, eu recomendo. Vocês estão trabalhando com processo de fabricação ou trabalhando com qualquer área da engenharia, procurem estudar história, procurem entender como que esses processos surgiram, como que eles se desenvolveram. Isso ajuda a gente a entender muita coisa e ajuda a gente a criar novos processos, né? A contribuir com a evolução destes processos. Então, lá em 4000 a.C., surgiram os primeiros produtos estampados, né? Que eram copos de ouro e prata, né? Que com certeza fizeram parte aí da da vida dos poderosos, por exemplo, do Império Romano. Em 900 a.C., surgiram martelos de embutir de ferro. No século XVIII, fabricação de chapas finas iniciou a produção em série de peças de chapa. E no século XIX surgiram as prensas e ferramentas de estampagem. E aí começou a produção em série de produtos estampados. E o boom mesmo foi ali na década de 20 do século passado com a indústria automobilística, tá? Eu não vou passar esse vídeo porque ele tem mais de 40 minutos, mas o link encontra-se lá no Moodle, né, que é um vídeo institucional de 1942, quando a Segunda Guerra Mundial estava no seu auge e os Estados Unidos estavam precisando de mão de obra no setor metal mecânico, principalmente para a fabricação bélica, né? Então, os Estados Unidos, o governo americano produziu vários vídeos institucionais incentivando os jovens a começarem a trabalhar nesse setor. Então, muito do que vocês veem nesse vídeo mostra
basicamente a mecânica que utilizamos até hoje na deformação por estampagem. O que a gente vai perceber assistindo esse vídeo é que nós tivemos apenas um grande avanço, né, no tipo de maquinário, na produtividade, né, e, consequentemente, na qualidade dos produtos estampados. Vale muito a pena ver. E, sob o ponto de vista humano, né, é bem interessante ver que até a forma de se falar modificou-se muito, né? Em menos de 80 anos, em mais ou menos 80 anos, como os narradores da época falavam de forma diferente, né? Até sob esse ponto de vista é interessante a gente ver esse vídeo. Então, assistam a posteriori. As chapas metálicas, pessoal, de uso mais comum na estampagem são os aços de baixo carbono, os aços inoxidáveis, as ligas de alumínio e manganês, alumínio e magnésio e o latão, famoso latão 7030. Segundo a classificação da norma DIN 8580, os processos pertencem a dois diferentes grupos principais. O grupo de conformação, que englobam embutimento, repuxamento, estiramento e dobramento, e o grupo de separação, que estudaremos aqui, que não é conformação, mas estudaremos aqui, que são as operações de corte, tá? Vamos assistir esse vídeo, que aí a gente vai enxergar algumas coisas bem interessantes dentro dessa área. Pessoal, presta atenção aqui nesse procedimento de fabricação dessa peça, né? Nós temos aqui o dobramento por estampagem, né? E utilização de uma matriz, né? Que é um conjunto de matrizes que vão dar o formato desejado, né? Que é inicialmente essa curvatura aqui. Nós temos que curvar esses três dentes, vamos chamá-los assim. Como é que a gente tornaria esse processo mais produtivo? Se a gente aumentasse, né, a largura dessa ferramenta, né, e a gente tivesse uma máquina capaz de fazer esse dobramento em sequência dos quatro dentes simultaneamente. Então, essa é uma visão que vocês precisam desenvolver, porque a gente na indústria, a gente é muito cobrado para entregar é, a mesma qualidade ou uma qualidade superior e aumentar a produtividade das nossas máquinas, né? Então é bem interessante esse exemplo, porque mas é legal quando a gente se depara com um processo assim, porque a gente tem margem para trabalhar, né? E não é muito difícil você alterar esse procedimento. Então vamos seguir com o vídeo.
Ok? Mais exemplos. Muito utilizado na indústria automobilística até hoje, embora existam já peças, né, fabricadas por injeção de plástico, né, além dos famosos para-choques, já há algumas décadas, a indústria está utilizando paralamas de plástico, tá, para reduzir o número de peças estampadas em metal. E classificação desses processos. Vamos lá. A estampagem de chapas metálicas finas pode ser classificada através do tipo de operação empregada. Assim, podemos ter dobramento, repuxamento, estiramento, vamos estudar em separado cada uma dessas operações, e o famoso embutimento, que a indústria chama, né, simplesmente de estampagem. Aí a gente tem esse produto aqui, ó, de aço inox, uma cuba dupla, que é muito comum lá nos Estados Unidos. E como é que vocês imaginam que essa cuba é fabricada, pessoal? Vocês acham que a estampagem das duas cubas é realizada simultaneamente? Ou você primeiro estampa a cuba maior, leva para uma outra prensa e estampa a cuba menor? Ou você estampa primeiro a curva menor e depois leva para uma prensa para estampar a curva maior? Ou existe uma outra forma muito mais simples, mas que vai precisar de um outro processo de fabricação para conseguir viabilizar? Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: se a gente tentar estampar essas duas cubas simultaneamente, vai faltar material nessa região aqui, porque vocês precisam entender que na estampagem o material vai escoando como se fosse uma cascata, que a água cai e forma aquela parede de água. De onde que virá? Ó, o material para deformar e cair aqui, ele vem dessa lateral, vem dessa lateral, dessa lateral. Mas como é que a gente vai ter material suficiente para descer essa parede e descer a outra parede simultaneamente? Não funciona. Então, a gente poderia pensar em deformar primeiro uma cuba e depois a outra. A gente vai se deparar com o mesmo problema. Vamos ver como é que os engenheiros resolveram esse problema. Prestem atenção no que eu vou falar. Eu já falei isso antes. As melhores soluções, geralmente, em engenharia, são as soluções mais simples. Sempre procurem pensar de forma simples. Vamos ver como é que os engenheiros resolveram esse problema. Vamos lá? Ué, espera aí. Está estampando apenas uma cuba. Como é que funciona? Vamos ver? Que a narradora falou, né? Você estampa uma cuba ao mesmo tempo que você endurece o material. Por que está endurecendo o material? Porque a deformação é a frio, né? Está ocorrendo o encruamento. Professor, Pois a não. gente não tá escutando o áudio do vídeo, só do senhor falando mesmo. Não está escutando? Tá tudo bem. Não, Então eu vou o narrando vídeo. aqui. Tá? Deve ter Beleza. tido algum problema aqui no vídeo que não está
Não está aparecendo aqui. Então, eu vou Tranquilo. narrando, ó. Tá? Eu vou tirar aqui para mim. Vamos lá. Ó, pessoal. Foi feita apenas estampagem de uma cuba. E o que o vídeo fala, né? Que você dá a forma e endurece o material. Bom, foi feita apenas uma operação de estampagem ou embutimento. Vai para uma segunda operação, que é uma operação em que a gente visa o quê? A calibração, a gente quer acertar a dimensional e melhorar a rugosidade. Então, a preocupação em utilizar um lubrificante, uma prensa com baixa velocidade e você, neste momento, acertou todo o dimensional dessa cuba, tá? E aí o processo segue, a qualidade da cuba, vai para uma prensa que, por puncionamento, corta ali aquela região do ralinho, né? Remove o material e depois vai para o processo de abrasão, né? Bastante lubrificante, refrigerante e por abrasão, usinagem por abrasão, vai melhorando o acabamento da superfície, dando aquele aspecto mais espelhado, né? E depois, onde é que está a mágica, pessoal? São duas cubas estampadas em separado. E depois você coloca numa máquina que guia num gabarito e você solda, né? Não tem que buscar soluções mais complexas. Gente, vão chamar a galera lá da soldagem, que ganha muito dinheiro, viu? Soldagem paga muito bem, principalmente se você é um inspetor de soldagem. Aí depois um rolo, né, para melhorar a qualidade do cordão de solda e depois você passa para o lixamento. Né? Quando o produto estiver acabado, fica imperceptível o cordão de solda. Olha a qualidade. Então, pensem nisso, pessoal. Não tem que inventar muita coisa. A gente na engenharia só vai inventar muita coisa quando o simples não for capaz de resolver, tá? E aí vai para outras operações, né, que vão conformar aqui as laterais. Por quê, pessoal? Por que que a gente dá essa operação de estampagem para fazer esse rebaixozinho? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Peraí. Olha aqui, isso aqui não é só estético, né? Não, professor, é para a água que respinga não cair para fora da pia. Sim, também tem essa função, mas é uma função estrutural. Quando você promove a estampagem dessas nervuras, você aumenta a rigidez, né, da pia dupla, né? Fica mais difícil torcer, né? Seguindo aqui, mais uma operação. Finalizou aqui, ó, dobramento externo, estão vendo, ó? Aí depois nós vamos para o puncionamento da região para as torneiras. Não é usinagem, gente. Existe uma tendência, né? Quando se você coloca esse trabalho assim, essa situação numa prova, já apareceu para mim o aluno pegar e montar um centro de usinagem para fazer esses furos. Não, gente, a gente está falando de chapas. Toda vez que a gente estiver trabalhando chapa, a gente não vai usar usinagem, só usinagem por abrasão. Isso aqui é para funcionamento. Em meio segundo o furo está pronto, menos que meio segundo, né? Usinagem é para volume, fazer furo em blanks, né? Não em chapas. E aí o acabamento manual, né? Com usinagem por abrasão, a seco mesmo, né? Granulometria bem baixinha. Esse é um dos motivos, né, dessas cubas serem tão caras, né? Quem já construiu, quem já reformou, ou comprou um apartamento na planta que tinha opção ali do kit acabamento para escolher algo melhor, sabe o tanto que isso é caro, né? Então tá aí, ó. A impressão do nome do fabricante. E nos Estados Unidos é muito comum dar esse acabamento na parte de baixo, né, das cubas, para evitar condensação, né? É uma espécie de material epóxi emborrachado, né, para evitar condensação. Então, tá aí o produto acabado de excelente qualidade, tá, pessoal? Então, guardem esse exemplo, é um exemplo muito bacana de como que a gente busca quase sempre nas soluções simples a melhor solução,
de engenharia, além das operações de corte, tá? Então, nós temos estampagem por corte em prensa, dobramento e encurvamento, estampagem profunda, né, que é o que vimos basicamente neste vídeo, o estiramento e operação de repuxo ou repuxamento. Vamos estudar em separado cada uma dessas operações. A primeira delas, que é a mais simples, é o dobramento, tá? Dobramento é um processo de conformação onde uma força é aplicada em uma chapa ou tira de metal, dobrando-a a um ângulo para atingir uma forma determinada. Basicamente, trata-se de deformação por flexão. Então, nós temos aqui um exemplo de deformação em matriz em L. Por que em L? Porque você está dobrando a peça no formato de L, tá? Tem nada a ver com política, não, tá? Graças a Deus. Então, nós teremos uma matriz em L, teremos um sujeitador para que, quando punção agir sobre a matriz dobrando a chapa ou a tira em L, para que essa parte apoiada na matriz ela não suba, né? Então você tem que ter um sujeitador. Durante o dobramento, parte final, curso final do punção, e quando o punção sobe, nós temos um efeito que acontece em todos os processos de conformação mecânica, mas aqui na estampagem, por se tratar de chapas, a gente consegue enxergar, principalmente no dobramento, que é o efeito mola, né? Depois que você cessa os esforços, pessoal, parte do material aqui sofreu deformação plástica, mas um certo volume do material mais rente à linha neutra só sofreu deformação elástica. Então, esse material tem memória de forma. E esse material, esse pequeno volume de material, tende a retornar para a posição original, que é essa posição aqui. Só que como boa parte do material sofreu deformação plástica, esse material que sofreu deformação plástica impede que a chapa volte para a posição original. Mas aí a gente tem esse probleminha, né? Que a gente tem que resolver fazendo uma compensação. Apenas através do cálculo do efeito mola, você projetar um dobramento um pouquinho excessivo para que, quando o efeito mola vier a atuar, você atinja o ângulo desejado. Quais são as peças obtidas por dobramento, pessoal? Gabinetes de CPU, que são utilizados até hoje, estojos, painéis de fotos, né? Gabinete de máquinas de café, máquinas industriais e etc. Nós temos vários tipos de dobramento. Dobramento em matriz em V, o próprio nome diz o formato da matriz. O dobramento em matriz U, idem. E o dobramento em L, né, que nós já apresentamos no slide anterior. Pode ser realizado uma dobra, duas ou três dobras para formatos mais complexos. Dentro desse universo de dobramento, existe uma operação chamada calandragem, que é realizada numa máquina cujo nome é calandra, né? A calandra é uma das máquinas de conformação mais usadas na caldeiraria e muito utilizado naqueles programas de reformas de carros clássicos, quando você precisa produzir um painel que não encontra mais, porque se trata de um carro da década de 20, o cara corta uma chapa e vai lá na calandra encontrar um ângulo, né, para começar a formar o painel que ele deseja reconstruir. Calandrar significa curvar a chapa, ou seja, de uma chapa plana você vai criar, por exemplo, um tubo, né? Temos a calandra de passo, que é a mais conhecida como calandra inicial, em que a folga entre os rolos pode ser ajustada para as diversas estruturas e diâmetros resultantes. Tá? E essa é a configuração dos rolos da calandra de passo. E temos a calandra piramidal. O rolo superior pode ser ajustado para exercer menor ou maior pressão, obtendo peças de diâmetros diferentes. Aqui é a configuração da calandra piramidal. Você baixa a posição do rolo de cima e você vai ter uma curvatura maior ou menor, chegando até a se produzir
tubos, né? Aí, na hora que se você precisa produzir tubos, você vai descendo, descendo, descendo ao rolo superior, até que você tenha o toque das extremidades, né? E aí você, por um processo de solda adequado, você produz um tubo com solda. Máquinas de diversos tamanhos, até calandas de tubos e perfis de bancada, né? E quando a gente está falando da mecânica do dobramento, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Quais são as características, onde é que nós temos esforço de tração, onde é que nós temos esforço de compressão. Então, num dobramento clássico, nós temos sempre a formação de uma linha neutra. Nessa linha neutra, as tensões são zero, né? Então, adjacente à linha neutra, nós teremos material que apenas sofreu deformação elástica. À medida que você vai se afastando da linha neutra, você começa a encontrar um material que sofreu deformação elástica e deformação plástica. Daí, após se cessar os esforços do punção, você ter o efeito mola, como já descrito. Então, nós temos aqui a linha neutra, SI é a superfície interna, SE é a superfície externa, R é o raio de concordância, ou raio de curvatura, T são as forças de tração e C as forças de compressão. Na região externa da região curvada, nós temos esforços de tração, tensões residuais de tração. E na região interna, tensões residuais de compressão. O que isso leva, né, em termos de características visuais que podem aparecer? Se forem ocorrer trincas, as trincas vão ocorrer nessa região externa, porque é aqui que nós temos os esforços de tração. Se forem ocorrer rugas, formação de rugas, as rugas vão ocorrer nessa curva interna, né? Porque aqui concentram-se os esforços de compressão. Compressão forma rugas, tração formam trincas, tá? E vamos entender de forma prática, seria, hipoteticamente, pessoal, um exercício prático para a gente entender, né? Por que ocorrem esforços de tração na parte externa e esforços de compressão na parte interna. Se você pega uma chapa com grande espessura e faz furos nela, e realiza um dobramento neste plano, esses furinhos que estão exatamente sobre a linha neutra, eles não se deformam, né? Porque não existe esforço de tração nem compressão ali, zona neutra. Na parte externa, esses furinhos vão ficar alongados nessa direção. Por quê? Porque aqui nós temos esforços de tração que deformam o furo, deixando-os com esse eixo maior exatamente nessa linha. E na parte interna, os furos vão sofrer uma deformação a 90 graus em relação aos furos de cima. Por quê? Aqui predomina-se esforços de compressão, que vão reduzir o seu diâmetro e reduzir o diâmetro nesse eixo, aumentar o diâmetro a 90 graus em relação a esse eixo. É simplesmente um exercício prático para se entender o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Tem nada muito tecnológico aqui não, tá? E aqui parâmetros de dobramento, o raio do punção, o raio da matriz, aqui ó. S é a abertura da matriz e E é a espessura da chapa, tá? Esforços de tração, esforços de compressão. E o efeito mola, né? Uma parte das tensões da seção dobrada está abaixo do limite de escoamento e a outra supera esse limite, conferindo uma deformação plástica nessa outra parte. Uma vez cessado o esforço de dobramento, a parte da seção que apenas sofreu deformação elástica tende a retornar à posição anterior. É a famosa memória de forma. Existe uma equação criada por um cidadão chamado Karl Parchan, que é isso aqui, ó. Raio inicial sobre o raio final, raio inicial sobre o raio final é igual a 4 vezes o raio inicial vezes o limite de escoamento dividido pelo módulo de elasticidade vezes a espessura, né? Espessura em inglês é T, né, de thickness, elevado ao cubo, menos 3 vezes raio inicial vezes o limite de escoamento dividido pelo módulo de elasticidade vezes a espessura, mais um. Você quer entender
qual vai ser o raio final após o dobramento, é só jogar aqui nessa equação, né? O raio inicial vai ser o raio da sua matriz e o raio final o raio que você quer. Então você vai projetar a sua matriz em cima do cálculo do raio final, que é o que você quer. Raio final é o raio que você quer, raio inicial é o raio da matriz. É só jogar nessa equaçãozinha, tá? Bom exercício para a prova, hein? E o efeito mola ocorre em todos os processos de conformação, mas é no dobramento que é mais facilmente visualizado, detectado e estudado, né? E o efeito mola também pode ser representado pela letra K, que é o alfa final dividido pelo alfa inicial, né? Meu computador não roda essa animação, tá, pessoal? Então, nós temos aqui o efeito mola, ó, após cessar o esforço do punção, esse raiozinho final vai ser um pouquinho maior, então a peça ela se desloca, né? Porque o raio abre, mas isso a gente projeta, né? E precisamos entender também o que é o raio de dobramento. Existe um raio de dobramento abaixo do qual, pessoal, o metal trinca na superfície externa. É o raio mínimo de dobramento, expresso geralmente em múltiplos de espessura da chapa. O raio de dobramento de 3T, que é a espessura, 3 vezes a espessura, indica que o metal pode ser dobrado formando um raio de 3 vezes a espessura da chapa, sem que haja aparecimento de trincas. O raio mínimo de dobramento é, portanto, um limite de conformação que varia muito para os diversos metais. É muito importante que a gente conheça a direção de laminação quando a chapa for laminada a frio. Porque se você não conhece a direção de laminação, qual é a direção de alongamento dos grãos, e você coloca a chapa a ser dobrada de qualquer jeito, você corre o risco de produzir trincas na parte externa da curva. Então, se você dobrar, né, num plano perpendicular à direção de laminação, com certeza vão aparecer trincas. Então, o que a gente tem que fazer? Dobrar num plano paralelo à direção de laminação, tá? Porque fica praticamente impossível que ocorra o aparecimento de trincas, né? Você tem que dobrar sempre numa condição em que a direção de laminação não vá promover a abertura de trincas, como apresentado aqui nessa foto da figura C, tá? E aqui, né, etapas de dobramento. Quando a gente tem um dobramento mais complexo, você utiliza ferramentas diversas, até a chamada ferramenta pescoço de ganso, para você ter acesso a posições que permitam, né, o dobramento, vários dobramentos, até produzir um perfil com a complexidade deste exemplo aqui. As máquinas são prensas dobradeiras ou viradeiras. E uma suboperação é a chamada operação de encurvamento, tá? O encurvamento segue os mesmos princípios e conceitos do dobramento, pessoal, porém, podendo haver várias fases, como na figura abaixo. Vamos ver um vídeo aqui que é um exemplo clássico. Se alguma vez alguém perguntar, ô, senhor engenheiro, me cita uma peça que é obtida não por dobramento simplesmente, mas por encurvamento. Aí você vai citar esse objetozinho aqui, muito comum no dia a dia, né? Que é esse carinha aqui, ó. Nós temos o fio máquina alimentando uma peça, baixa velocidade. Olha aqui. O que é isso? É um clipe de papel. Que é o fio máquina de aço, carbono, uma, duas, três operações de encurvamento e um corte. Vamos voltar. Ó. Uma, duas, três, cisalhamento. Pronto. A peça está pronta, né? Fantástico, né? E o encurvamento também é muito utilizado no encurvamento de tubos, né? Mas qual é o detalhe na hora de curvar tubos, pessoal? Na hora que a gente vai curvar tubos, a gente precisa inserir um mandril, né? E um mandril escalonado, né? Que pode ser do tipo esferas, né? Unidas, né? Tem vários tipos de mandris, para que você crie uma resistência interna do tubo. Por quê?
Na parte interna do tubo, você vai ter esforços de compressão que vão formar rugas. Se você não tiver um material para contrapor, fazer uma pressão para evitar a formação de rugas, as rugas vão ser formadas na parte interna, tá? E sempre precisamos calcular força em todo o processo de conformação. No dobramento é a mesma coisa, só que no dobramento existem equações bem simples, né? Por exemplo, a máxima força de dobramento pode ser estimada da seguinte forma: força de dobramento é igual uma constante de dobramento vezes o limite de resistência material, vezes a largura da chapa, vezes a espessura da chapa ao quadrado, tudo isso dividido pela espessura, pela abertura da matriz, tá? Que vai depender do tipo de matriz, se é matriz em V ou matriz em L, tá bom? Conforme aqui no desenho. E essa constante de dobramento também depende do tipo de matriz. Se a matriz for em V, a constante de dobramento é 1,33. Se a matriz for em U, 0,7. Se a matriz for em L, 0,33. Então, analisando simplesmente as constantes de dobramento, qual é a matriz que vai exigir menos força de dobramento? A matriz em L, 0,33. Tá? E os métodos de dobramento, dobramento em V, dobramento em L. Dobramento em V, utiliza-se uma prensa, uma matriz simples e de baixo custo. Dobramento em L, sujeitador requerido. E as matrizes, elas tendem a ter um custo um pouco maior, porque a gente tem que falar, entender que não é só a matriz, né? É a matriz mais o sujeitador. Dobramento em vazio, quando não encosta, o pulsão não encosta a peça no fundo. E o dobramento de fundo, quando encosta a peça no fundo da matriz. Tá? Dobramento em vazio, dobramento de fundo. Dobramento em L consiste na fixação da chapa contra a matriz de borda por um sujeitador e o pulsão desce contra a borda da chapa. A chapa dobra sobre um raio de curvatura. A chapa dobra sobre um raio de curvatura de matriz de borda. Aqui o dobramento em L. E vamos assistir esse vídeo que é muito bacana, pessoal. Me falem se vocês escutam o áudio. Não, ele não tá estudando nada, não. Não, ainda não. Não. Então, espera aí, pessoal. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Porque seria legal a gente ter o áudio aqui. Vou parar de compartilhar. Vou compartilhar agora sim. Me respondam aqui se vocês vão ouvir alguma coisa, tá bom? Agora sim. Beleza. Agora Foi sim. falha minha. Vamos lá, esse vídeo é muito legal. Wipe tooling is still predominantly used today in spite of its inherent problems with material variations. Wipe tooling scrapes, coins, and scars the part in every case. This old technology also requires expensive skilled labor to maintain and to replace the tool. Now, see how Ready Benders form pre-painted material. Watch the process again in slow motion. Pessoal, o que eu falo já há algumas semanas para vocês? O bom engenheiro não é aquele que só cria o óbvio. Ele é o cara que busca sempre as soluções mais simples quando elas são possíveis. Mas ele também é o cara que busca a inovação quando as soluções simples não funcionam. Olha como esse processo é inovador e vão tentar entender por que ele é inovador.
Quando a gente compara o processo de puncionamento em matriz em L convencional, o punção, ele vai descer aqui, ó, perpendicularmente a essa superfície da matriz. Como ele desce perpendicularmente, ele é incapaz de realizar sobredobramentos, né? Esse sistema giratório, ele além de proporcionar um dobramento maior do que a gente conseguiria ali com dobramento máximo de 90 graus, vamos chamar assim, ele apoia numa única região, né? Ele não desliza sobre a peça, ele apoia sobre a peça numa região linear, que é uma linha. Ele tem uma ponta arredondada, ele não vai riscar a peça. E ele, como ele não escorrega sobre a peça, você tem a grande vantagem de poder dobrar peças pré-pintadas. Além de tornar o processo de dobramento muito mais eficiente, porque o vetor força ele vai mudando de ângulo à medida que o disco vai girando, né? Ao passo que o vetor força do punção convencional, ele sempre está direcionado para baixo e gerando atrito sobre a peça, né? Então, por isso que esse processo é tão genial. Looking at the process in stages, the first stage clamps. The clamping lobe holds the material while the bending lobe develops the tonnage to form the material. The bending lobe uses the force of the press to form the metal around the anvil. Both lobe forces are equal. This is why, through the bending stage, the bending lobe has the same force as the clamping lobe, which prevents humping. Ready benders have 5 times the leverage of a wipe tool. The ability to bend slower allows the tool to run faster and more efficient. Metal has a memory and tends to spring back. The bender overbends to accommodate this tendency. Wipe tooling sets the part by coining, which... Com esse processo, pessoal, fica muito mais fácil a gente prever o efeito mola e, durante o projeto da ferramenta, definindo esse ângulo, você acertar exatamente o ângulo após a ação do efeito mola. Thins and squirts the metal. Instead, we take the material beyond the required bend and allow it to spring back naturally. Ready benders are able to overbend to 120 degrees and up to 135 degrees in many cases. During the release stage, rather... Olha o efeito mola aqui, ó. Só que você, utilizando aquela equação de Karpagin, você já encontrou exatamente esse ângulo final. Então você, querendo o ângulo final, joga na equação, acha o ângulo inicial, projeta essa ferramenta com o ângulo inicial e você produz uma peça exatamente conforme desejado. Than having the tool scrape back across the material, the Ready bender springs back, leaving no marks on Class A surfaces or pre-painted surfaces. Ready technology offers a wide range of benders, including compact benders designed to fit tight die spaces, and benders capable of bending 5/8-inch thick plate. Here are examples of materials formed by Ready benders. These benders also enable metal to be pierced in the flat, then bent, eliminating cam piercing. What if you could reduce your tooling cost and improve your productivity by using the Ready Hammer? Watch the hemming process using the Ready Hammer. Again in slow motion. Aqui uma variação do processo, tá, Looking at the pessoal? stages during the hemming process, the Ready Hammer comes in contact with the open form, which is at a 90 or slightly open. Typically, the material would be hit with a cam device from the side to create a 45, then have a bottoming tool to close the hem completely. With the hemming bender, you can take an open form with an 85-degree angle and go to 180 degrees in one step. Ready hemming benders allow you to hem one panel to another, for example, an inner panel and outer panel together.
Taking out the 45-degree step eliminates an entire set of tools. Here are examples of materials formed by ready hemming benders, including hems 36 inches in length, hemming benders shown in progressive dies, and marrying different pieces together. Ready benders can help you lower manufacturing costs. Because we know how metal reacts, the bender costs less than a wipe station in a tool by eliminating restrikes, cams, overbends, and swing punch tools. Ó, pessoal, olha só que vantagem interessante, né? Como o atrito do punção ele é mínimo com o produto a ser dobrado, ele dura muito mais, tá? Então você reduz o atrito e você aumenta a vida do punção. This helps reduce initial die cost. Ready benders reduce repair costs because the benders can be replaced while the die is still in the press and back running in about 15 minutes. Wipe tools can take hours to repair or replace. Ready benders improve part quality by making consistent forms averaging plus or minus half a degree without tool adjustment. Ready benders hold closer dimensional tolerances by bending metal, not squirting the metal. The leg heights remain consistent. Distortion of slots or holes near the radius are minimized. Ready benders can form pre-painted material without marks. Uma das principais vantagens da utilização desse ferramental, né? Você pode dobrar peças pré-pintadas sem deixar nenhuma marca. This means you can form Class A surfaces as well without marks. Ready benders improve press productivity by reducing tonnage by 50 to 80%. This allows you. Como você consegue mudar o ângulo do vetor força, você utiliza forças de 50% a 80% menores, né? Ou seja, é um processo muito mais eficiente que vai demandar o uso de uma prensa muito menos potente, né? Então, embora o ferramental seja mais caro, a prensa é mais barata, né? E você gasta menos energia. Bend metal 2 to 5 times thicker or reduce wear and tear on presses while using less energy. Presses can also be run at faster speeds, giving you more parts per hour, which improves productivity. E como você gira o vetor força, né, você pode aumentar a velocidade de dobramento. Você aumentando a produtividade. É o sonho de toda a indústria, né? Ready hammers combine forming operations, making hemming a 2-step instead of a 3-step operation. Ready technology. We are. Ok. E aqui as etapas, né? O efeito mola, como já me expliquei. E na próxima aula, que também será remota nessa semana, tá? Porque a gente está atrasado, a gente vai falar sobre repuxamento. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Ela foi corridinha, mas eu foquei no que existe de mais importante no material que eu apresentei. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Pessoal, eu agradeço a compreensão de todos, tá? Eu tive um imprevisto hoje, fiquei o dia todo enrolado, então por isso que eu fui obrigado a dar essa aula remota, tá bom? Então a gente vai conversando e essa semana eu vou marcar mais uma. Quem não puder assistir, a aula será gravada, ok? Beleza. Combinado, professor. Perfeito, professor. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Obrigada, professor. Falou, Tchau. professor. Até mais. Tchau. Até mais. Abração a todos.